Oi, pessoal! Uma das piores dores existentes na medicina é a dor provocada pelos cálculos renais, ou as famosas pedras nos rins. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a estimativa é que 1 em cada 10 pessoas no Brasil sofra com esse mal. Para falarmos do assunto, eu convidei o médico urologista Conrado Menezes. Doutor Conrado, seja bem-vindo. Olá, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Muito grato de participar com você. Eu acho que esses assuntos, né, que dizem respeito a um grande número de pessoas, vocês viram aí a frequência que você comentou, né, 1 a cada 10 pessoas. Então a gente tem que levar essa informação. É importante que as pessoas se cuidem e é muito importante a gente estar aqui. Eu quem agradeço mais uma vez a sua presença aqui no canal, doutor Conrado. Vamos começar explicando o que é cálculo renal. Então, na verdade, o cálculo renal nada mais é do que uma calcificação, né? Uma pedrinha mesmo. Ela vai sendo formada aos poucos, à medida que se condensam substâncias, né, os sais, e aí vão formando núcleos, e a partir daí o cálculo vai sendo formado. Então, nada mais é do que uma calcificação, uma pedrinha mesmo. E ela vai se localizar no sistema urinário, e aí pode se deslocar, né, sair do rim e para o canal que chama ureter, se deslocar para a bexiga, entre outros, principalmente para o ureter e para a bexiga, né, que seria o trajeto normal. E esse deslocamento que provoca uma dor insuportável, essa dor do cálculo renal, eu falo por experiência própria, que há pouco tempo eu tive. Aí eu gostaria, por favor, que você explicasse como é a dor da cólica do cálculo renal, aí já emenda na resposta também. Se essa dor, ela pode ser confundida com uma dor lombar. Uhum. Sim, ela pode ser confundida com a dor lombar e ela é uma dor que ela vai variar de acordo com a localização do cálculo. A dor típica, né, que a gente fala cólica renal típica, ela é uma dor de um dos lados, né, do abdômen, na lateral, assim, lombar mesmo, de forte intensidade. Às vezes até incapacitante, a pessoa não consegue, né, posição, fica muito incomodada e requer um tratamento agudo, né, um tratamento de urgência com remédio para dor, às vezes idas em hospitais e tudo mais. Essa dor, ela, às vezes, se desloca em direção à parte anterior do abdômen, então ela vai para frente na barriga e às vezes irradia aí para a bexiga, até para o testículo mesmo ou para os grandes lábios, né, da mulher, da genitália feminina. Então, a gente vê, na medida que ela vai andando, a gente vê essa movimentação e essa migração da dor, essa irradiação da dor que a gente fala. Em alguns casos, realmente, a dor é confundida com dor lombar mesmo, em relação à questão musculatura mesmo, de musculatura da região vertebral. E existem outros sintomas, além da dor? Sim, além da dor, às vezes pode ter uma queimação, uma sensação de queimação na região lombar. A gente percebe, às vezes, quando a pedra desce em direção à bexiga, quando ela está no canal, que é o ureter, mas mais próximo à bexiga, a gente vai ter sintomas simulando, às vezes, até infecção de urina. Então, uma micção mais frequente, vai querer ir mais vezes ao banheiro, uma sensação que a bexiga está sempre cheia, uma urgência, né, uma vontade frequente de ir ao banheiro. Podemos perceber também, às vezes, sangue na urina. Muitas vezes são perceptíveis, né, pelo próprio paciente e às vezes no exame de urina. Então são alguns sinais que a gente vai tendo mesmo, que não necessariamente são aquela dor forte, né, são sinais dessa migração da pedra. E o exame de urina, doutor Conrado, ele é eficaz no diagnóstico do cálculo renal? Na verdade, o exame de urina ele vai dar alguns indícios para a gente, sabe, Guilherme? Alguns indícios, igual a gente comentou. Às vezes, algumas células inflamatórias, células de sangue mesmo, né, que é a hematúria, que a gente fala, que é o sangue na urina. Então, são diagnósticos, são sinais, na verdade. Mas o diagnóstico de cálculo renal ele vai ser feito principalmente através de exames de imagem. Às vezes um de triagem, que seria ultrassom, às vezes um raio-x de abdômen, que hoje para cálculo é menos utilizado um pouco, e a tomografia, que vai ser o exame realmente principal, que a gente considera o padrão ouro no diagnóstico dos cálculos renais. Doutor Conrado, por que os cálculos renais eles são mais comuns nos homens? Essa é uma pergunta interessante, a gente não tem assim uma resposta bem estabelecida, mas em alguns estudos, os pacientes que foram pareados, homens e mulheres, os homens tinham uma maior excreção urinária de cálcio, de oxalato e de ácido úrico.
do que as mulheres. Então, talvez seja essa a predisponência, né, dos homens. Mas a gente não identificou, assim, outros fatores além disso, não. Não são todos os estudos que mostram isso. E por que se forma o cálculo renal? Essa aí é uma pergunta ótima. Eu acho que o cálculo renal ele vai ser formado a partir daquela velha história da química, né? A gente vai ter a questão do soluto e do solvente. Se a gente tiver muito soluto e pouco solvente, o cálculo vai acabar precipitando. Então, aqueles íons, né, os sais vão acabar sendo precipitados. Imagina, né, você está diluindo aquela experiência que a gente faz na escola. Você está com um copo de água e você vai dissolvendo, você vai adicionando colher de sal, uma hora para de dissolver. Então, a formação dos cálculos basicamente é a partir disso. Mas a natureza é tão sábia que mesmo que os principais elementos para a formação de cálculo vão ser o oxalato e o cálcio, mas mesmo que eles ultrapassem o seu ponto de solubilidade, a urina tem ainda alguns mecanismos que, mesmo ultrapassando esse ponto, não deixa que o oxalato se junte ao cálcio para formar esse núcleo de cálculo, e essa matriz, esse início do cálculo, que são, né, algumas substâncias como citrato, que vão impedir que, mesmo ultrapassando esse ponto de solubilidade, o cálcio e o oxalato se juntem para formar esses primeiros grãos, essas primeiras matrizes, né, para formar o cálculo renal. E pode-se evitar, doutor Conrado, a formação dos cálculos renais? Sim, a gente tem, depois que o paciente normalmente tem um evento, ou uma cirurgia, ou algumas cólicas frequentes, é indicado que a gente faça um estudo da urina, principalmente nos exames de sangue, e um estudo da urina de 24 horas. Nesses estudos, a gente, em alguns casos, detectam algumas alterações, ou um cálcio aumentado na urina, ou um citrato, que é essa substância que vai impedir que o oxalato se junte. Então, quando o citrato está baixo, ou o cálcio às vezes está alto, ou alguma outra substância, a gente vai às vezes corrigir isso com medicação. Mas o mais importante, na verdade, Guilherme, não é nem às vezes a medicação. Alguns casos vão ser usados, mas o principal fator isolado para a produção de cálculo é a falta de água. Porque a gente vê que as pessoas não bebem água. Então, é uma medida simples e é a mais efetiva, né? Se a gente pudesse citar uma só medida, a gente citaria a hidratação como a principal medida para evitar a formação de cálculos renais. Você falou em água. Como eu posso saber se o meu consumo de água está adequado? Essa é uma ótima pergunta. O ideal, na verdade, a gente fala, às vezes a gente vê pacientes comentando, doutor, eu tenho que beber 1 litro, eu tenho que beber 2 litros. Na verdade, o ideal não é nem o quanto que você bebe, é o quanto que você urina. Então, a gente tem que tentar urinar 2 litros por dia. Quando a gente urina 2 litros por dia, é um sinal de que a gente realmente está hidratando o suficiente. Se a gente tiver como base, seria em torno de 3 litros, às vezes 3 litros e meio, 4 litros por dia, dependendo se você está num ambiente com mais calor, né, uma cidade mais quente, que você vai ter um suor excessivo, então a gente vai requerer mais líquido. Mas o principal é o volume que você urina, em torno de um volume miccional, né, uma urina diária de 2.000 ml. Doutor Conrado, nós falamos em líquido, em beber água, em beber uma boa quantidade de água para manter os rins hidratados, para manter o bom funcionamento dos rins. Existem pessoas, inclusive, eu já conversei com pessoas acerca disso, que falam, nossa, mas eu bebo muito líquido. Aí quando você pergunta que líquido que bebe, eu bebo café, eu bebo chá, eu bebo refrigerante. Quais líquidos podem ser nocivos aos rins e podem ajudar na formação de cálculos renais? Essa é uma pergunta ótima, sabe, Guilherme? Às vezes as pessoas realmente confundem a questão de hidratar com beber qualquer coisa, né? E a gente sabe, assim, principalmente os refrigerantes, eles têm uma associação muito grande com, às vezes, produção de cálculo renal. Refrigerante, principalmente refrigerante, né, tipo cola, né, eles têm um aumento de formação de cálculos renais. Então, as bebidas realmente preferenciais, a primeira delas é água. Né? Se a gente tivesse que nomear um líquido, seria água. E aí, em torno, no mínimo, de 70% do volume ser de água. E outros, aí poderia ser um chá também, principalmente chá claros, um suco também natural, então seria importante. Sempre tentando evitar açúcar, né? Por questão de diabetes, que também é um fator de risco para a produção de cálculo renal. Então, e o café, doutor Conrado? Não, o café não tem muito problema, não. Não vai ingerir muito, mas não tem muito problema, não.
né? Claro que você não vai ingerir grandes quantidades, porque aí você tem outra questão que é o café é um dos maiores irritantes da bexiga. Então você pode ter sintomas de vontade frequente de ir ao banheiro e tudo, mas para a produção de cálculo em si não tem tanto problema assim. Principalmente aí seria Coca-Cola, refrigerante do tipo cola, né? O que a cor da urina ela pode indicar em relação à saúde renal do paciente? Ótimo. Principalmente questão do estado de hidratação, se tem algum suspeito, igual a gente, por exemplo, se a urina está muito concentrada, isso pode refletir numa má hidratação, às vezes uma função renal ruim. Outra coisa importante, às vezes uma urina com muita espuma, né, pode ser relacionada à perda de proteína na urina, que também está relacionada a graus de perda de função renal. E a urina, às vezes, avermelhada, que aí pode ser sangue na urina mesmo, que a gente vai ter que isso pode estar relacionado a alguma doença do próprio rim, uma nefropatia mesmo, algum cálculo renal, igual a gente está comentando, mais frequentemente, mas até cânceres também, né? Cânceres de bexiga, algum câncer do sistema urinário também, podem causar sangramento na urina. Então, seriam basicamente essas as principais alterações, assim, mais comuns. E geralmente, doutor Conrado, qual é a cor da urina? A cor, se assim posso colocar, a cor sadia, que indica uma boa saúde renal do paciente? É uma urina bem clara, assim, quase transparente, aquela urina bem clara, e é sinal que está bebendo bastante líquido, hidratando adequadamente, seria uma urina tipo quase um pouquinho mais escura que água, assim, mais ou menos, tipo um chá bem clarinho, aí seria uma urina saudável, vamos dizer assim. A urina amarela e aquela urina mais alaranjada, o que elas indicam? Essa urina mais escura, normalmente ela indica falta de hidratação. Né, às vezes você vê aquela urina de cheiro um pouco mais forte, tem um cheiro mais de urina, como se fosse uma urina mais forte, né, como se ficasse muito tempo sem se hidratar. Então, a urina que indica que você não bebeu líquido suficiente antes daquela micção. Então, o ideal realmente é a gente, quando isso acontece, aumentar a hidratação para que as próximas micções sejam mais claras, mais tranquilas nesse sentido. Alimentação. Existem alimentos que podem ajudar na formação de cálculos renais? Existem sim. Esse é um ponto importantíssimo, Guilherme, principalmente os pacientes que a gente vai acompanhar ao longo do tempo. Então, não adianta nada a gente, né, o paciente vai ao hospital, tem uma cólica, resolve, faz alguma cirurgia, mas se ele não fizer um acompanhamento, um tratamento, então é muito importante a gente lembrar, além da questão da hidratação, que é fundamental, é a principal coisa da dieta a ser melhorada, evitar sal. Então, sal, o excesso de sal na alimentação, dos maiores fatores responsáveis por produção de cálculo renal. Então, evitar alimentos embutidos, enlatados, adição de sal na comida, né? As pessoas às vezes gostam de pôr sal na salada, aquelas saladas põem aqueles molhos, né? Aqueles molhos industrializados, aquilo também tem uma quantidade de sal muito grande. Então, tudo que a gente puder evitar relacionado ao sal é importante. Outro alimento que também tem muita relação com o cálculo renal é a carne vermelha. Então, também evitar a carne vermelha. O ideal é que a gente coma no máximo 2 a 3 vezes por semana. E o bife, né, a carne do tamanho da palma da mão, não mais do que essa quantidade. Além disso, também, sucos, né, tem alguns sucos que tem citrato, que é aquele fator que a gente comentou que ajuda a não produzir os cálculos renais. Então, o suco de limão tem muito citrato, então, que a gente recomenda tomar suco de limão e laranja tem muito citrato todos os dias. Isso dentro dos alimentos benéficos, né? Ainda falando dos alimentos que seriam ruins, a gente tem que lembrar de castanhas, espinafre, o tomate não tem tanto problema assim, né? E um outro alimento que hoje a gente está vendo muito pessoal tomando por causa da questão do coronavírus é a vitamina C, né? Suplementação de vitamina C. A gente sabe que a vitamina C ela vai virar oxalato, e o oxalato é um dos componentes do cálculo renal. Então, tomar cuidado, né? O pessoal está tomando muita vitamina C, tomar cuidado nessa suplementação em excesso também. Doutor Conrado, como se trata o cálculo renal, basicamente? Veja bem, a gente pode dividir o tratamento do cálculo renal, eu acho que em 3 fases distintas. A primeira delas é no momento da dor. Né? O que o paciente vai fazer quando ele está com dor? Nesse caso, é tratar a dor.
Ele vai ao hospital, toma, né, se ele já é um paciente que já conhece a cólica, deve ter algum medicamento analgésico em casa. É interessante que o paciente que tem cólica, que ele tenha alguma medicação após uma consulta com o urologista, tenha uma medicação em casa para um momento de dor, assim, que está fora de um hospital, mas ir ao hospital tratar essa dor. Depois disso, um segundo momento seria, se forem identificados cálculos que são de indicação cirúrgica, fazer o procedimento cirúrgico eletivo, né, programado. E o terceiro momento que eu acho dentro do tratamento dos pacientes com cálculo renal é justamente a prevenção de novos eventos. A gente sabe que estatisticamente até 50% das pessoas vão ter um novo evento após 5, 10 anos. Então, se a gente não tratar esse paciente, ele vai acabar recidivando, tendo novas cólicas, né, que pode impactar na qualidade de vida, infecções, né, entre outras coisas. Tem uma intervenção chamada litotripsia, que é um método não invasivo em que se usa ondas de choque. Quando é indicado esse procedimento, aí você já emenda também a sua resposta nessa outra pergunta que eu vou fazer. Aquela cirurgia convencional com cortes na barriga, ela ainda é utilizada? Uhum. A litotripsia extracorpórea, que é essa que você citou, ela é através de como se fosse uma bolsa de água que emite ondas de choque e essas ondas vão quebrando a pedra. Hoje é uma terapia que está com uso mais restrito, tem menos indicação hoje do que tinha no passado, porque hoje a gente tem técnicas mais modernas, que a gente às vezes entra com o aparelho com a câmera e consegue quebrar, fragmentar o cálculo com a fibra de raio laser. E aí você vai pulverizando esse cálculo, transformando ele em fragmentos de areia mesmo, até grãos mesmo de areia. A indicação da litotripsia extracorpórea vão ser cálculos intermediários, aí entre mais ou menos 1 até no máximo 2 centímetros, idealmente. Cálculos maiores, vamos realizar intervenções, tem uma que é fazendo um pequeno buraco aqui nas costas, né, furando um buraquinho no rim, chama nefrolitotripsia percutânea, para cálculos maiores. Mas hoje, né, na mesma indicação dos pacientes que seriam submetidos a essa litotripsia extracorpórea, a gente pode fazer a litotripsia intracorpórea, né, que seria a ureterolitotripsia flexível a laser, que a gente entraria com esse aparelho que eu comentei, com a câmera, para pulverizar o cálculo. Sobre a questão da cirurgia aberta, hoje a indicação é extremamente restrita, é o último caso. Antes a gente faria, né, uma litotripsia extracorpórea, essa fragmentação a laser, depois até uma cirurgia por videolaparoscopia, que seria aqueles pequenos furos no abdômen, e por último, e aí só em locais que às vezes não tem um recurso, ou você não tem um aparelho, você faria essa cirurgia de corte. Então ela realmente hoje é deixada mais para casos mais restritos mesmo, principalmente em ambientes que não têm essa estrutura adequada para fazer uma cirurgia minimamente invasiva, uma cirurgia endoscópica. Dr. Conrado, eu quero muito agradecer mais uma vez a sua presença aqui no meu canal, por trazer esses esclarecimentos tão importantes e pontuais acerca dos cálculos renais. Muito obrigado. Guilherme, eu que agradeço mais uma vez, fico muito feliz em participar da sua entrevista. A gente teve o Novembro Azul um tempo atrás e agora essa, porque é muito importante a gente levar informação para as pessoas. Hoje a gente vê que a internet é um veículo muito importante, mas ela tem causado muita confusão. Então a gente tentar levar informação para as pessoas, informação de qualidade, tudo, é muito importante. Então, parabéns para você por ter esse canal e obrigado por ter me convidado para a gente participar. Estamos sempre à disposição. Muitíssimo obrigado, doutor Conrado, canal sempre de portas abertas para você, para a doutora Cíntia, sua esposa, que é dermatologista, e por favor, deixe o seu contato de Instagram, o doutor Conrado faz lives, dá dicas em relação à urologia, aos tratamentos para os rins, à saúde masculina, por favor. O nosso Instagram é o Dr. Conrado Menezes. Então, segue a gente lá, a gente posta dicas diárias, em geral, sobre cálculos renais, fertilidade, saúde do homem. Então, estamos à disposição. Se alguém quiser, pode mandar um direct também, a gente dá alguma orientação mais necessária. E muito obrigado novamente, Guilherme, pelo convite. Imagina, eu quem agradeço, e agradeço ao público de casa que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. O contato que o Dr. Conrado disse aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um abraço e até lá!